A Bíblia nunca diz que a gente tem que fazer as coisas para as pessoas se sentirem felizes, fazer as coisas para as pessoas se sentirem agradadas. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é para agradar você. O Evangelho não é para pegar você no colo e fazer um carinho na sua cabeça até você dormir. O Evangelho é para confrontar o seu coração. A palavra da Bíblia, da cruz, é para mexer com as suas estruturas, é para balançar você, para que você entenda que você é pecador, que você precisa de tratamento, de conserto, de transformação. A Bíblia, ela faz isso com a gente, o Evangelho faz isso com a gente. Então, essa teoria do tipo, vamos fazer alguma coisa para todo mundo ficar agradado? Não funciona, não é uma atitude correta e uma atitude bíblica. Por isso que o texto não diz isso para nós. O número de cristãos está crescendo em Atos, e eles estão pensando, como nós vamos manter esse povo unido? Judeus e gentios, eles se odeiam, e agora eles estão todo mundo sentado dentro da igreja juntos, como a gente vai fazer esse povo adorar a Deus juntos? E o texto diz, eles perseveravam, e eles perseveravam no quê? Versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que eles pregavam era o Evangelho, porque os apóstolos foram aqueles que caminharam com Jesus, lembram-se disso? Os apóstolos são aqueles que viram os milagres, viram os feitos de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, e depois de ouvirem, eles ensinam outros sobre Jesus Cristo. E o texto diz, para a igreja ficar unida, apesar da diversidade, nós temos que ficar firmes na doutrina dos apóstolos, nós temos que ficar com a Bíblia aberta dentro da igreja. O que se ouve nesses púlpitos, ou nesse púlpito, tem que ser o Evangelho, não pode ser outra coisa. Eu não posso falar das coisas que eu acho, eu não posso falar das minhas ideias, eu não tenho autorização de Deus para isso, para ficar contando histórias, piadas ou outras coisas. O que nós fazemos aqui é pregar Jesus Cristo, assim como os apóstolos nos ensinaram a fazer. E a igreja ficava unida porque o que se pregava nos púlpitos era o Evangelho de Jesus. Eles não tinham outra mensagem senão a mensagem da cruz, porque é essa mensagem que salva o pecador. É a mensagem da cruz que transforma a vida das pessoas. Não existe outra mensagem capaz de fazer isso. E eles então perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Nós não podemos querer outra coisa, irmãos. Nós não podemos vir para a igreja cantar o que a gente quer. Nós não temos que vir para a igreja ouvir o que a gente quer. Mas a gente tem que vir para a igreja para ouvir sobre Jesus Cristo, para ouvir a palavra de Deus que está registrada na sua Bíblia. É isso o que eles faziam. Como nós vamos manter a igreja unida? Pregando o Evangelho de Jesus. Não existe outra palavra para nós falarmos. O nosso compromisso, o compromisso da igreja é com Jesus Cristo. E essa é a palavra que nós temos que pregar. Mas o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam também na comunhão. Eles valorizavam o tempo que eles tinham juntos. Eles gostavam de estar juntos. Esse tempo de unidade para eles era precioso. E o texto continua dizendo que essa união, essa comunhão era fortalecida por meio do partir do pão e das refeições. O partir do pão traz aquela ideia da ceia. Eles se reuniam ao redor da mesa. E o que Jesus nos ensina quando fala sobre ceia? Vocês vão fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então, quando a igreja se reúne ao redor da mesa da ceia, nós temos apenas uma certeza: o meu Redentor deu a vida por mim na cruz. Mas eu sei que esse mesmo Redentor vive, ele vai voltar. Isso é o que mantém a igreja unida, essa verdade no nosso coração. Todos os dias, Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. O que mantém um povo unido é saber que nós temos um centro que unifica todas as coisas. E a gente vê isso no partir do pão. Toda vez que a gente celebra a ceia no começo do mês, nós dizemos: obrigado, Jesus, mais um mês o Senhor nos guardou. Pode ser que o Senhor volte agora. E nós estamos unidos
esperando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é o que mantinha a igreja unida, essa expectativa da volta do seu Redentor, a expectativa de que o nosso Jesus vai voltar para levar a sua igreja, tomara que seja logo. Isso mantinha o povo unido, mantinha o coração aquecido, mantinha a chama acesa. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eles pensavam sobre essas coisas, mas essas coisas a gente só pensa se a gente perseverar na doutrina dos apóstolos. Percebe como uma coisa está conectada à outra? Se a gente prega outro evangelho, pode ser que esse outro evangelho não diga sobre volta de Jesus. Mas o evangelho bíblico, o evangelho dos apóstolos, que foram ouvidos e ensinados por Jesus, diz: aguardem, o seu Redentor vai voltar. Então, como eles viviam unidos nessa comunhão a partir do partir do pão? Mas o texto diz que eles também viviam comunhão nas refeições. Eles dividiam as comidas, eles sentavam na mesa para comer junto, devia ser aquela festa, aquele momento gracioso, onde as refeições eram juntas, cada um levava aquilo que sabia fazer. Quem sabe fazer churrasco, leva churrasco. Quem sabe fazer arroz, leva arroz. Quem sabe fazer feijão, leva feijão. Quem sabe fazer salada, leva salada. Aí todo mundo juntava lá naquele panelão. Tenho certeza que aqui já aconteceu isso. Já não teve essas festas assim? Irmãos, leva o que você tem lá no fogão e vamos colocar tudo junto lá e vamos dividir. Vamos todo mundo comer juntos. Essas coisas fazem bem para a igreja. Isso mantém o povo unido. E você não sente falta dessas coisas por causa da pandemia? Essas festas que a gente fazia, que era tão bom ter o povo junto, comendo, dando risada, contando história e vivenciando essa partilha. Essas coisas fazem bem para a igreja, irmãos. E o texto diz, eles perseveravam nisso, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas refeições. Mas o texto continua, eles também perseveravam nas orações. Com certeza, eles oravam em casa. Mas quando ora junto, não é diferente? A gente ouve a voz das pessoas dizendo amém. A gente ouve pessoas diferentes orando. Nós ouvimos as necessidades uns dos outros. E como é bom nós podermos orar uns pelos outros. Como é bom a gente ficar junto, orando junto, compartilhando a vida uns com os outros, orando, sabendo que isso é um privilégio, poder falar com Deus. Isso era o que mantinha a igreja unida, esse orar juntos era o que fazia o coração das pessoas ficarem conectados, porque na oração a gente compartilha as necessidades, a gente compartilha as crises, a gente compartilha as ansiedades, mas a gente também compartilha vitórias, compartilha as bênçãos que Deus está fazendo na nossa vida. Imagine que belas reuniões de orações não deveriam acontecer ali. Aqueles momentos em que a igreja buscava a presença do Senhor, e se você ler Atos 4, você vai ver Deus agindo por meio de uma reunião de oração. Deus agindo milagrosamente por meio das orações. Mas lá no versículo 46 diz que eles também perseveravam indo diariamente para a igreja, no templo. Eles amavam a casa do Senhor. Eles se reuniam em casa, eles celebravam a ceia, eles comiam juntos, eles oravam, mas eles iam para a igreja juntos, porque eles amavam adorar ao Senhor de maneira pública, aos olhos de todo mundo. Aquela imagem bonita, sabe? De gente toda junta indo para a igreja, adorar ao Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor, bendizer ao Senhor juntos no templo, sabendo que a presença de Deus se fazia manifesta ali naquele lugar. Eu acho que é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, porque ele entende a bênção que é isso daqui. Esse momento é especial.
quando você canta e você ouve o seu irmão cantando do lado, e não tem problema se ele é desafinado, não tem problema se a voz dele não é boa, mas é o gostoso ouvir gente cantando junto, gente junta, adorando ao mesmo Deus, com o mesmo coração, com as mesmas motivações. Então, irmãos, o texto já deixa claro para nós como a gente pode viver unido, apesar de diferentes. Como que a gente pode viver bem, apesar de nós estarmos aqui, várias gerações, várias cabeças diferentes, vários tipos de pessoas diferentes. Como a gente mantém todo mundo unido assim? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas refeições, nas orações e no templo. O texto já dá para nós a deixa de como a gente faz isso, de como a gente mantém unidade, apesar da diversidade. Mas o texto continua dizendo que todas estas coisas trazem benefícios. Tudo isso junto, toda essa perseverança traz benefícios. O primeiro benefício é temor. É exatamente o que está lá no versículo 43. Em cada alma havia temor. E temor, irmãos, não é ter medo de Deus. Sabe aquele medo que a gente tem às vezes de achar que Deus vai nos castigar, que Ele é um Deus irado e um Deus carrancudo? O texto não está falando sobre esse temor. Esse temor é bom também. É bom também ter esse temor. Mas o texto diz que as pessoas reverenciavam a presença de Deus no meio da igreja. Eles sabiam que Deus se fazia presente ali. Então, já que Deus está aqui, vamos temer o nome do Senhor. Vamos obedecer o Senhor. Vamos nos humilhar. Vamos honrar a Deus, porque Deus está no meio da igreja. Porque Deus se faz manifesto entre o seu povo. Deus está entre o seu povo. E isso gera o quê? Temor, porque o santo Deus está aqui. A gente tem que vir, irmãos, para a igreja com essa reverência. Porque você não está vindo para qualquer lugar. Você está vindo para o lugar onde Deus encontra o seu povo. Sabe o que é o culto? É Deus chamando o seu povo para falar com Ele. E o seu povo que ouviu o chamado do seu Deus se reúne para adorar ao Deus que o chamou. Não é bonito isso? Saber o que é o culto? É esse momento em que Deus chamou você para estar aqui. E o que Deus quer de você? A adoração. Então o culto é o povo de Deus junto, adorando o seu Senhor e Salvador. E isso tem que gerar em nós o quê? Temor, reverência. Temos que amar esse momento, porque o Senhor está aqui entre nós. E é tão interessante que Atos nos mostra que não apenas a igreja temia Deus, mas os de fora também. Atos capítulo 5 é aquele texto conhecido de Ananias e Safira. Provavelmente você conhece esse texto. Quando aquele casal foi fulminado porque tentaram o Senhor, se você não conhece, depois dá uma lidinha em Atos capítulo 5, aquele casal vendeu uma propriedade e foi dar o dízimo, mas tentaram enganar os apóstolos. E quando Pedro viu que eles estavam ali fazendo uma enganação, Pedro confrontou o coração deles, e na hora aquele casal caiu morto aos pés dos apóstolos. O texto diz no versículo 11 do capítulo 5, que a igreja inteira tomou conhecimento do fato. E o que eles sentiram? Profundo respeito por Deus. Sabe a conclusão que eles chegaram? Com Deus não se brinca. Não podemos brincar com a presença de Deus aqui nesse lugar. Esse lugar é onde a beleza da santidade de Deus se faz presente. Então aqui é um lugar de seriedade, de compromisso, de respeito a Deus. Então os benefícios da unidade é temor a Deus, saber que Deus está aqui. Mas o texto continua dizendo que além de haver temor, versículo 43 continua: e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Deus estava tão perto do seu povo que ele fazia milagres, que
que ele curava gente, que ele fazia transformações, que ele fazia ali milagres que deixavam as pessoas de boca aberta. Curava leprosos, curava gente doente, transformava vidas, caráter, salvava, mudava coração de pedra para coração de carne. O texto diz que a presença de Deus podia ser sentida por meio dos milagres que aconteciam. E esses sinais eram a confirmação de que aqueles homens eram homens chamados por Deus para essa boa obra de pregação do Evangelho. Mas sabe o que é interessante? A gente perceber que os milagres eles aconteciam à medida que a palavra era pregada. Então não tinha como fazer uma agenda. Hoje nós vamos ter um culto de milagres. Venham. Esses cultos enchem a igreja. As pessoas estão atrás disso. Mas as pessoas querem milagres sem amar, adorar e servir o Deus de milagres. Aqui o texto não está dizendo isso. À medida que eles pregavam o Evangelho, Deus se manifestava fazendo milagres na vida do povo. Então os milagres vinham depois da pregação da palavra. E à medida que Deus desejava fazer, Ele salvava. Não tinha local marcado, não tinha agenda nossa. Era de acordo com a vontade de Deus fazer essas coisas acontecerem. E é interessante isso, porque os prodígios e sinais que aconteciam não faziam as pessoas ficarem entusiasmadas, fazendo festa, barulho, pulando e esperneando no culto. À medida que Deus agia, o povo tinha mais temor, porque o Deus presente estava no meio da igreja. Mas o texto continua. A bênção da unidade é temor a Deus, ver Deus agindo em nosso meio, mas o texto diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades. Aqueles que tinham mais ajudavam os que tinham menos. Mas isso não era bagunçado. O texto diz que eles faziam isso, versículo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A gente poderia usar esse texto para poder fazer aqui um grande movimento de arrecadação. Irmãos, a Bíblia diz que você tem que vender as suas propriedades e dar para a igreja. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo sim, que eles vendiam à medida que havia necessidade. Então, quando alguém via um irmão em crise, eles estendiam a mão para ajudar, porque eles não achavam justo alguns terem mais, enquanto outros estão passando necessidade. Isso é aquilo que nós chamamos de fato ser irmão. Ser irmão é olhar o outro padecendo e acolher a necessidade dele como fosse nossa. Empatia. Você está precisando, meu irmão, eu vou te ajudar. Como eu posso te ajudar? Eu quero te servir, eu quero abençoar a sua vida. Eu não quero ver você passando fome. Eu não quero ver você passando necessidade. Eu não quero você em crise com a sua família. Eu vou te ajudar. Como eu posso ser bênção na sua vida? Isso é de fato o que é viver comunhão, o que é viver unidade, é viver tudo em comum, é estar disposto a converter o bolso para abençoar a vida de outras pessoas. A gente ouve, mas isso é fato. A pessoa se converte, mas a última coisa que se converte em nós é a carteira. Porque quando fala em ajudar, a gente já fica tudo encolhido ali no banco. Quando na verdade a Bíblia nos ensina a ser generosos. Porque tudo que temos não é nosso, Deus quem deu. Pertence ao Senhor. Então, por que não servir as pessoas? Por que não ajudar as pessoas? Por que não estender a mão para ajudar aquele que está caído? Então, o texto que ensina para nós que a unidade tem a ver com compartilhar. Ajudar o outro a viver bem. Mas o texto continua, dizendo que a unidade fazia a igreja ser simpática na sociedade. Com certeza você já ouviu expressões do tipo: mas se ir para a igreja para ser igual crente, o que eles estão fazendo aí é melhor eu ficar onde eu estou.
Ir para a igreja para ser igual fulano e fulana? Eu não, prefiro continuar como eu estou. Mas o texto diz que a igreja era tão abençoada, a igreja amava tanto a Deus, servia tanto a Deus com alegria, que os de fora olhavam a igreja e tinham simpatia pela igreja. A igreja era querida no bairro. Eles não conseguiam imaginar, se a igreja sair do bairro, a gente não sabe o que vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Se por algum motivo a igreja tiver que fechar as portas, você acha que o bairro aqui vai sentir falta da igreja? Você acha que as pessoas vão sentir falta aqui do templo aberto? É algo para nós pensarmos. O quanto a igreja está influenciando a cidade. E eu me lembro que, quando eu era seminarista, eu trabalhei com um pastor na cidade de Santa Bárbara do Oeste, pastor Ronaldo. E ele contou uma vez que, quando ele foi chamado para pastorear a igreja de Santa Bárbara, ele, antes de ir para a igreja, antes de começar o trabalho, ele foi fazer uma pesquisa de campo. Ele saiu andando pelas ruas ao redor da igreja, perguntando para as pessoas: você sabe onde tem uma igreja evangélica aqui? E as pessoas falam assim: não sei, igreja evangélica? Eu acho que tem uma lá, outra talvez lá. E aí ele foi se aproximando mais da igreja, da rua da igreja, até que ele chegou na rua da igreja. E ele perguntou para as pessoas: você conhece alguma igreja evangélica aqui por perto? Acredita, irmãos, que nem os vizinhos sabiam que a igreja existia ali? Será que a gente tem coragem de fazer esse exercício aqui? Será que as pessoas vão saber que existe uma igreja presbiteriana do Brasil aqui? Porque isso mostra o quanto nós somos simpáticos aos olhos do povo. E aqui, a Bíblia nos ensina que a igreja tem que ser simpática. As pessoas têm que olhar para a igreja e saber que ali tem um lugar onde elas vão poder encontrar a presença de Deus. E quando elas virem, elas vão ver temor do Senhor nesse lugar de adoração. Mas por fim, o texto diz que, diante de tudo isso que ia acontecendo, lá no finalzinho do versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. À medida que a igreja ia fazendo o seu papel, à medida que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, à medida que a igreja perseverava na oração, à medida que a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, nas refeições, à medida que o povo amava ir para o templo, à medida que as pessoas iam tendo temor do Senhor, à medida que eles iam dividindo tudo em comum, à medida que Deus agia miraculosamente, o que Deus fazia? Deus trazia pessoas para dentro da igreja. Porque salvar, irmãos, não depende de mim. A salvação é do Senhor, está lá escrito em Jonas. Do Senhor é a salvação. Deus é quem salva pessoas. Eu não salvo ninguém, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus salva. E a igreja, mantendo-se fiel a Deus, servindo a Deus com alegria, Deus vai colocando gente aqui. Deus vai trazendo gente lá de fora e vai trazendo para dentro da igreja, e a gente vai vendo esses bancos cheios. Mas porque a igreja se compromete com o evangelho. Então, irmãos, nós somos uma igreja de gente diferente, não tem jeito, vai ser sempre assim. Vai chegar um tempo que talvez nós aqui, a moçada, vocês vão ser os velhos da igreja. E a moçada vai olhar para vocês e vai falar que vocês são cringe. Vocês não sabem das nossas tecnologias. Vocês não sabem como as coisas são. Mas a beleza da igreja é viver essa unidade. E como é gostoso ver aqui gente de cabeça branca, com criança, com jovens, com adolescentes, todos com o mesmo objetivo: adorar ao Senhor. E a gente precisa entender que para isso nós precisamos ficar firmes em Jesus. Precisamos ficar firmes na mensagem do Evangelho. Precisamos ficar firmes na pessoa de Deus. Porque enquanto nós permanecemos em Deus, Deus age. Enquanto a igreja permanece comprometida com Deus, o Espírito Santo age. Enquanto a igreja permanece firme em Jesus,
o Espírito Santo está agindo. E Deus vai levantar pessoas. E nós vamos ver, depois dessa pandemia, em nome de Jesus, esses bancos lotados. Mas nós precisamos permanecer fiel a Deus. Precisamos permanecer, perseverar na comunhão, na unidade, na palavra, firmados em Jesus. Isso é o que nos faz ficar unidos, apesar da gente ser tão diferente. Isso é o que faz a gente querer vir para a igreja todo domingo, para encontrar pessoas diferentes, porque o Senhor une a sua igreja. O Senhor é o dono da igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor esteja com vocês. Antes de orar, quero agradecer o presbítero Alberico, o presbítero Sierra, o presbítero Wesley, o pastor Douglas, que não está aqui, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom esse final de semana aqui junto de vocês. Que Deus abençoe a vida da igreja, que o Senhor sustente o seu povo e que a gente possa continuar sendo um povo unido, um povo firme em Jesus, um povo comprometido com o Evangelho. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração com muito temor no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui entre nós. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos enriquece, que trata o nosso coração. Obrigado, Deus, porque é bonito ver a igreja cheia de gente diferente, mas gente que se ama, mas gente que ama Jesus, gente comprometida com a palavra, gente comprometida com o Evangelho de Jesus. Isso é o que nos faz caminhar vitoriosamente. Deus, que a Igreja Presbiteriana em Santo Anastácio seja assim, uma igreja firmada na palavra, uma igreja que vive comunhão, que ama estar junto, uma igreja que ora junto, uma igreja que estende a mão na necessidade um do outro, uma igreja que vê milagres acontecendo aqui entre nós, milagres de transformação, de salvação, de restauração de famílias, curas possam acontecer aqui, porque existe um povo que serve ao Senhor, e o Senhor se manifesta na sua igreja. Que possa haver aqui, Pai, gente que ama esse lugar, que ama a igreja e que deseja estar aqui juntos, no templo, onde a presença do Senhor está também. Deus, e à medida que a gente for experimentando essas verdades, traz gente para a igreja, pessoas que vão se converter ao Evangelho, pessoas que vão se render a Jesus, pessoas que vão se comprometer com a causa. Torne a igreja simpática aqui nesse lugar, ó Pai. Que as pessoas, ao passarem por aqui, sintam a presença de Jesus, sintam a presença de Cristo nesse lugar. Que seja aqui um lugar de adoração, um lugar de acolhimento, onde a gente vai abraçar as pessoas, vai querer as pessoas aqui, e vamos cuidar uns dos outros. E que a gente viva isso até que o Senhor volte. Que a tua igreja permaneça em ti até a volta de Jesus. Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Cuide de nós, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, presbítero Alberico. Queremos agradecer ao pastor Altieres, que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, né? E que o Senhor possa estar guardando também a vida da sua igreja e que o Senhor esteja fortalecendo os nossos corações, capacitando as nossas vidas cada vez mais para a sua obra. Pastor Altieres vai estar agora ministrando a bênção apostólica, e nós estaremos assim encerrando o nosso culto nesta noite. E se os irmãos desejarem conversar com ele alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, como fizemos de manhã, né? Os irmãos estão aí à vontade, tá? Estamos assim, às vezes, meio temerosos devido ao momento, né, da pandemia, mas vamos fazer com segurança, certo? Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos receber a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos vocês e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que está em casa, uma semana cheia de vitórias na vida de vocês.